Olá, irmãos, graça e paz do Senhor. Aqui é a missionária Gabi, do projeto Missão Deserto. Estarei compartilhando com os irmãos, da Igreja Batista Esmirna de Mauá. Para nós é uma alegria, poder compartilhar um pouquinho do que temos recebido do Senhor. Para quem não me conhece, eu sou a Gabriela, sou casada, tenho 3 filhos, sendo 2 biológicos e um adotivo. Adotei ele em missões, hoje ele já está com 6 anos, chama João Mateus. Para nós é uma alegria, poder compartilhar do amor do Senhor. E eu gostaria de falar, da minha jornada missionária, que é viver em missões. E uma coisa que eu tenho aprendido muito nesse tempo é viver na dispensação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós cremos, que temos um reforço do alto para as nossas vidas. Eu vim de uma família, que não era cristão, sou filha de mãe solteira e tive uma adolescência muito conturbada. Com 13 anos eu fui mãe e com 15 anos também. Mas eu louvo e agradeço a Deus que eu tinha dentro de mim uma ausência muito grande paterna. E aquilo me machucava muito. E o dia que eu tive encontro com o Senhor, veio o sobrenatural de Deus na minha vida, que foi uma cura na ausência da paternidade, Eu creio que depois que eu aceitei o Senhor, Ele curou, Ele tampou aquele vazio que eu tinha na minha alma. E hoje eu tenho o melhor pai do mundo, amém? Aquele que está comigo todos os dias. E quando eu casei em 2008, eu vim para missões, aqui no sertão da Bahia. Eu me converti em 2006, em 2008 eu vim para missões aqui no sertão da Bahia. Eu e meu esposo, o nome dele é João Batista. E eu gostaria, de dizer que não conhecendo o lugar, mas topamos o desafio, porque tínhamos um chamado e sabemos que aquele que nos escolheu, Ele nos daria toda a direção e Ele estaria nos fortalecendo nos dias de fraqueza. Nós temos recebido uma porção do alto todos os dias nesse sertão da Bahia. Então você é muito bem-vindo aqui conosco. E eu gostaria, de falar também que quando recebemos o chamado por missões, não é que fomos impulsionados, mas algo assim que veio de Deus mesmo para o nosso coração. Não é algo assim que passa, mas algo que é eterno. Eu creio nisso, que ser missionário é porque você foi chamado por Deus, foi escolhido. E isso nasce no nosso coração. Lembra lá quando houve o chamamento de Isaías, que está lá em Isaías 6, quando ele teve a revelação? Dá um interessante aqui, Isaías 6, no capítulo 6, verso 6. E diz assim, Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Irmãos, como é bom quando a gente recebe o perdão de Deus. Isaías era um homem pecador, Um homem de impuros lábios, diz a palavra. Ele em si, ele já falou a identidade dele, Mas nós vemos aqui que o Senhor tocou, os serafins tocou os lábios dele e ele foi perdoado. Quando nós recebemos o perdão de Deus, nós somos uma nova criatura. E isso nos impulsiona a falar do Senhor, que Isaías diz assim, Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia, A quem enviarei e a quem há de ir por nós? Disse eu, Eis-me aqui, envia-me a mim. Queridos, quando eu me converti, a minha oração todos os dias era que o Senhor me enviasse. Senhor, me envia para falar do teu amor. Eu tenho prazer, Deus, de falar do Senhor, de falar dos teus feitos, de testemunhar aquilo que o Senhor realizou na minha vida.
Daí quando foi em agosto de 2008, nós viemos para o sertão da Bahia. E eu louvo e agradeço a Deus uma coisa que eu tenho aprendido. Quando nós temos um encontro com o Senhor, quando nos tornamos uma nova criatura, nós vemos que há uma conversão na vida do ser humano, do cristão, né? Nós passamos a ser filho do Senhor. E eu me propus no meu coração a viver no reino de Deus. Uma das coisas assim que marcou muito a minha vida missionária, primeiro a cura da ausência paterna, que isso feria muito a minha alma, né? E segundo, a renúncia, querido, para nós sermos missionários, todo cristão, para ele viver uma vida em dedicação ao reino de Deus, ele precisa renunciar. E o próprio Cristo, né, ele nos ensina lá em Lucas 14:33, pois qualquer de vós que deseja ser meu discípulo precisa renunciar a tudo que tem. Então, queridos, se nós desejamos ser discípulo do Mestre, se nós desejamos caminhar com o Senhor, nós precisamos renunciar tudo aquilo que tem ocupado o lugar de Deus na nossa vida. E eu louvo e agradeço a Deus que a renúncia é um sacrifício em obediência, é um sacrifício voluntário. E muitas vezes na nossa caminhada, na nossa vida, nós queremos que as pessoas venham renunciar a algo. Mas para viver o plano, o propósito de Deus, nós precisamos renunciar. E missões exige isso, renúncia. Eu lembro quando eu casei, com 6 meses que eu vim para aqui para o sertão, eu vim de uma família muito pobre, né? Eu era faxineira, mãe solteira, então tinha aquela responsabilidade, né, de criar os filhos sozinha. E quando eu casei com o irmão João, ele mobiliou uma casa, que meu sonho era ter uma casa boa, né? E quando eu fui chamado para missões, os móveis novinhos, eu precisei renunciar para me poder viver, né, o propósito do Senhor para minha vida. Daí eu lembro, eu num culto de quarta-feira, eu ainda pegada nos móveis, sabe? Porque eu nunca tive, né? Nunca tive uma cama box, nunca tive um guarda-roupa com porta. Daí eu olhava para aqueles móveis e dizia, meu Deus, eu vou guardar, daqui 1 ano eu volto e eu tenho meus móveis, né, que eu nunca tive. Daí, ao mesmo instante, no culto ali, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, dizendo, né, falando no meu coração que Deus, ele poderia fazer muito mais do que eu estava pensando, que ele era o provedor da minha vida. Daí, naquele instante, eu abri mão daquela casa, abri mão de todo o conforto para viver o ID do Senhor. E viver o ID do Senhor é uma questão de obediência, querido. Para nós vivermos o chamado do Senhor, nós precisamos obedecer. E muitas vezes esse obedecer, ele é direcionado conforme o Espírito Santo nos guia. Nada é por força nem por violência, mas sim com alegria. Daí eu renunciei àquela casa e vim para o sertão da Bahia. Eu sou da cidade de Caçapava e vim para Bahia. E quando chegamos aqui, não conhecia as pessoas, mas o desejo do meu coração era falar, testificar do amor de Deus. Então eu abri mão para estar aqui. Por que abri mão? Porque eu escolhi obedecer a Deus. Eu não sei como que está a sua vida hoje, eu não sei como está a sua intimidade com Deus nesse período de pandemia, se você tem aproximado mais de Deus ou você tem se esfriado, mas eu gostaria de dizer para você, todo processo missionário exige renúncia. Aquele que deseja ser discípulo do Senhor, ele precisa renunciar. Amém? Glória a Deus. E quando eu cheguei aqui não tinha água encanada, encontramos uma dificuldade muito grande. As famílias eram um lugar bem assim, carente, como nosso chamado, né, para o lugar carente. Mas mesmo eu sendo uma família humilde, mas eu tinha água em casa e aqui nós tivemos esse obstáculo. Tomei banho de canequinha durante 4 anos. Muitos lugares que a gente ia pregar a palavra não tinha energia elétrica. Nunca tivemos acesso a nenhuma operadora de telefone neste lugar. Agora faz 2 anos que colocaram internet, tanto que a gente só usa o Zap aqui, né?
Mas o que me alegra é que quando chegamos aqui, vivemos uma vida não com o propósito humano, mas sim numa ordenância divina. E isso fez toda a diferença no campo missionário. Então, aquele que deseja fazer missões, primeiro, ele tem que haver uma conversão, amém? Uma mudança de natureza, de pensamento, de atitude. Segundo, nós precisamos ter sido curado, amém? Porque o Senhor nos chamou para curar vidas. Aqui no campo é você curando e ao mesmo tempo sendo curado dia a dia. Então, todo missionário ele passa pelo processo de cura. E também outra coisa que edifica muito as nossas vidas é que todo cristão ele precisa viver uma vida de renúncia. Só lembrando que em Lucas 14:33, o que diz? Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar tudo que tem não pode ser meu discípulo. Então, missionário, a experiência de missões que eu posso compartilhar com vocês hoje, não viva o seu eu, deixa Deus cuidar, amém? Deixa Deus proporcionar o melhor, porque muitas vezes, para nossa visão humana, a gente foca naquilo que é passageiro, mas no reino de Deus a nossa visão vai para aquilo que é eterno. Então o missionário ele também precisa viver isso. Ele vive pela fé e a própria palavra nos diz, né, que o justo viverá pela fé. Então isso nos traz conquista, porque a gente não vai desanimar logo de cara. Você vê Deus agindo, Deus tocando os corações. E apesar da região ser carente, nós também encontramos muito analfabetismo aqui, né? As pessoas são muito analfabetas, tendo dificuldade na leitura. Mas eu louvo porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E nesse período que nós estamos aqui de 12 anos, nós batizamos 87 almas. E apesar de ser longe os povoados, é no meio da Caatinga, né? Difícil acesso, mas nós já estamos em 3 comunidades. Toda semana a gente desenvolve um trabalho, fora outros povoados que a gente vai evangelizar, e a gente tem visto pessoas se render a Deus. Então, para nós isso é muito gratificante, porque o missionário ele tem que viver debaixo de uma ordenância, debaixo de uma obediência. E o próprio Cristo, né? Ele nos impulsiona isso. Ele diz assim, o próprio Jesus, né, diz lá em Mateus 28, do 19 ao 20, ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Meus queridos, uma das coisas que eu tenho aprendido muito aqui, como missionária há 12 anos, a importância do nosso vínculo com as pessoas. Você vai ganhar uma alma para Jesus. Daí a pessoa aceitou o Senhor e ela vai embora. Querido, nós precisamos cultivar o contato com a pessoa, está discipulando. O próprio Senhor fala, ide fazer discípulos, ensinando os guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, ensinando. Porque não adianta a pessoa aceitar Jesus e depois você não vê mais a pessoa. Aqui a gente tem aprendido isso. Toda vez que nós ganhamos, nós discipulamos essa alma do Senhor. E automaticamente essa pessoa também já vai gerando outros discípulos para a glória de Deus. Então não é simplesmente, vou fazer um apelo, o povo aceitou. Não é isso, você tem que caminhar com as pessoas. Então isso tem sido a nossa base, viver em obediência a Deus, ensinando as pessoas a guardar os seus mandamentos. E isso leva tempo, ainda mais uma cultura que as pessoas muito não têm estudo. Eles são a religião que predominava aqui muito, enraizado candomblé. Então eles têm uma cultura totalmente diferente. Então você tem que tudo é um processo. Mas o que alega é que a gente vai vendo vidas sendo salvas, abrindo mão, né, da crença enganosa deles que tem manipulado a mente deles.
Que Deus nos abençoe. E nós temos visto muita conversão nesse lugar. Eu gostaria de pedir para você fazer parte desse ministério, viu? Missão no deserto. Por que, Gabi, é missão no deserto? Porque é onde as pessoas têm dificuldade de acesso, onde nós temos visto só provisão de Deus. Aqui nós vivemos na provisão do Senhor. Eu costumo dizer que Deus abre uma torneirinha e cada dia Ele vai soltando a porção que nós precisamos. Tudo aqui é pela fé. Então, que Deus abençoe você, que você possa tirar algo, né? Assim, algo assim de ensinamento desse testemunho, que foi breve, mas foi de coração. E dizer, né, que eu amo missões. E missões está no coração de Deus. Eu pergunto, igreja, está no seu coração? Se está no coração de Deus, tem que estar no coração dos cristãos. Que Deus te abençoe.